fofos, mais um Sofá da Fofa, ainda falando de autoconhecimento, saúde e bem-estar. E hoje eu trouxe a Lilian. Oi, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho de você, apresenta você. Sim, oi Val, obrigada pela oportunidade, estou feliz em estar no Sofá da Fofa com você. Eu também. Muito bom estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história e do meu conhecimento, né? Bom, meu nome é Lilian, conhecida por Lili, né, carinhosamente chamada de Lili. Eu tenho 41 anos, eu sou formada em idiomas, então hoje atualmente eu falo 3 idiomas. Trabalho numa empresa multinacional há 19 anos, onde eu aprendi o idioma alemão, inclusive. Tenho uma academia, uma sociedade de uma academia há 11 anos, chama-se Estúdio 56. Sou uma entusiasta do autoconhecimento, eu adoro autoconhecimento, estudo autoconhecimento. Faço há 2 anos, mais ou menos, uma escola que chama-se Escola de Acesso à Consciência, que é uma escola que traz várias linhas de autoconhecimento, dentre elas a ontopsicologia, que eu também gosto muito, né? E agora, atualmente, estou me formando em nutrição, então me formo no final desse ano em nutrição, e isso é um pouquinho do que eu gostaria de trazer aqui no nosso papo também, sobre a alimentação, que é a base, né, o que a gente ingere, tudo que nosso corpo, tudo que nós conseguimos trazer de energia para o mundo, de alguma forma começa a energia física, de alguma forma começa pelo que a gente põe para dentro do corpo, né? Então eu estou amando a faculdade de nutrição também. Então, falando em nutrição, Val, eu queria trazer um pouquinho do tema intestino, porque para mim é um tema que tem me encantado bastante. Foi um tema também que eu trouxe no meu TCC. Ai, que legal. E aí eu queria falar um pouquinho de intestino, se você me permitir. Você está se formando agora? Me formo agora, no final do ano. Na verdade, eu estou terminando o último estágio. Em outubro eu termino o último estágio, aí eu já pode trabalhar. Aí já posso trabalhar com graduação, ou melhor, com colação de grau, né? Aí eu já posso atuar oficialmente. Claro, vamos falar. Vamos falar. Então, assim, o que eu queria trazer do intestino como uma forma de conhecimento, de conscientização, né? Vou começar com uma pergunta. Eu queria falar um pouquinho sobre a importância do intestino no indivíduo e sua saúde, pegando o gancho do nosso tema saúde e bem-estar, né? A minha pergunta, vou fazer uma pergunta para você. Você sabia, Val, e vocês que estão em casa, que estão assistindo, né, pelas redes sociais, vocês sabiam que o intestino é responsável por cerca de 80% da nossa imunidade? Lili, o que eu tenho visto, eu não sou da área médica, você sabe, eu sou administradora de empresa, mas eu tenho visto que eles estão estudando que pode ser que o intestino seja o nosso primeiro cérebro, né? Então, eu sei que a importância é grande e eu sei também que as doenças autoimunes a maioria delas vem através do intestino. É isso mesmo? Isso também, Val, exatamente. O intestino é responsável por cerca de 80% da nossa imunidade. Gente, 80%. Então tem a ver com o que eu falei. Totalmente, é muita coisa, né? Então já se sabe que a maioria das doenças nascem ali no intestino, né? A gente tem toda uma parte de psicossomática também envolvida que a gente vai falar depois, mas falando de fisiologia, falando do órgão intestino, então a gente sabe que 80%, estudos mostram, 80% da nossa imunidade nasce no intestino. E se 80% está ali, tá bom. O que eu faço para trabalhar esse intestino? O que eu faço para que o intestino trabalhe a meu favor? É isso, né? Como cuidar do meu intestino? Então, a gente tem basicamente assim, a gente tem dentro do intestino bactérias boas, bem resumidamente falando, bactérias boas e bactérias ruins, né? Quando existe esse desequilíbrio, então é um exército. Então eu tenho mais um exército de bactérias boas e um exército de bactérias ruins menor. Quando eu estou em desequilíbrio, eu tenho uma desbiose. É aí que entra exatamente o ponto que você trouxe. Quando eu entro em desbiose, que nada mais é do que um desequilíbrio dessa minha flora intestinal, é onde eu abro portas para as doenças. Então, manter essas bactérias boas altas e as bactérias nocivas baixas, esse é um dos grandes segredos para a gente ter um intestino saudável. E como faz isso? Isso é uma ótima pergunta.
pergunta de 1 milhão. Opa! Tem muitas formas, mas eu vou resumir aqui, pelo tempo que a gente tem, também porque a gente tem bastante coisas para falar, né? Mas assim, resumidamente, a gente trabalha através de probióticos, prebióticos e simbióticos. Então, uma alimentação equilibrada, né, ela traz probióticos, ou seja, fibras que eu como, a salada, os legumes, né, a linhaça, a manga, tudo que tiver fibras, ela é um produto que vai alimentar esse exército de bactérias boas. Quando eu vou para bactérias ruins, para as nocivas, né, quando eu ingiro mais prebióticos, eu deixo esse equilíbrio maior. Então, eu mexo nesse equilíbrio. Então, eu tenho os prebióticos. Então, vamos cuidar da alimentação. Vamos consumir um pouco mais de fibra, um pouco mais de coisas que possuam os grãos, né? Os vegetais. A outra forma, probiótico. O que acontece com probiótico? O probiótico é aquele que eu compro em farmácia. Então, são as cepas intestinais. Nada mais é do que o próprio micro-organismo que eu já tenho na minha flora, esse bom, que aí eu vou, compro e eu consigo repor, né? E o simbiótico é uma mistura dos dois, tanto dos probióticos quanto dos prebióticos, que aí eu compro em farmácia. Então, como eu posso manter o meu intestino de uma forma saudável, visto que ele representa cerca, segundo estudos, cerca de 80% da imunidade do meu corpo? Cuidando da alimentação. Né? Então a gente já sabe que o intestino, assim como você já trouxe, ele é responsável, estudos mostram que ele é responsável por basicamente todas as doenças. Então do intestino nasce, a gente tem a criação a questão das alergias, a gente tem a questão da depressão pelo eixo cérebro-intestino, a gente tem as doenças metabólicas, as doenças neurológicas, Alzheimer, Parkinson, né? Tudo, os estudos mostram que grande parte, se não todas, nascem do intestino. Então, cuidar do intestino, eu digo que é assim, é como um carro. Então pensa, eu sempre gosto de trazer essa analogia. Nosso corpo físico é como se fosse um carro. Então assim, eu tenho um Porsche em casa. Só que se eu não coloco um combustível bom nesse Porsche, esse Porsche, se é um Porsche ou se é um Fusca, ele vai dar pau, ele vai bugar, ele não vai funcionar. Né? Ele até pode me levar até a esquina, mas esse carro poderia me levar muito além da esquina se eu colocasse um combustível de qualidade. Sim. E o que é esse combustível de qualidade? É o que eu ponho para dentro da minha boca. Né? Então, quando eu me alimento de uma forma mais consciente, não quer dizer que eu não posso comer besteiras, ou digamos, hambúrgueres, batata frita, fast food? Pode, mas é a questão do equilíbrio. Quando eu coloco um combustível melhor para dentro do meu corpo, o meu desempenho também é melhor. Lili, eu percebi já faz uns 6 meses, que eu tinha um intestino super regulado e tal, e hoje eu percebi que ele deu uma mudada. Faz uns 6 meses que eu estou lutando, eu percebi que eu estou tendo mais psoríase, e psoríase é uma doença autoimune, aí eu já relacionei com o intestino, não agora, já estava sabendo disso. E eu tenho uma alimentação saudável. O meu dia a dia é muito saudável. Eu tô quase nada. Eu tô saindo escorregando, porque tem gente que escorrega todo dia, né? Aí Sim. Fala assim, aí come um dia. Não, a minha alimentação é saudável. Eu almoço, janto, tomo meu café da manhã. E aí, eu falo assim, gente, o que está acontecendo comigo, né? Eu tô para ir ao médico, eu tava tô meio freneticamente no trabalho, como fala? Tá tendo muita coisa para eu fazer e eu resolvi me dedicar muito, né? Então faz 1 ano e meio que eu me joguei só no trabalho. Então eu tô indo, eu marco alguns médicos, acabo desmarcando. Então agora eu acabei de fazer
um processo de uma batelada de exame cardiológico, uma batelada de exame ginecológico. Quando tinha os exames na clínica, tal, que tinha tudo na clínica, era ótimo para mim, porque eu já fazia lá mesmo, tal. Mas juntar os dois estava sendo difícil. Mas eu falei assim, não, eu tenho que fazer isso, entende? Sabe quando você tem que parar? Sim. Então tá. Só que aí eu falei assim, deixa eu fazer cardiológico, deixa eu fazer ginecológico, e agora eu vou entregar agora nas próximas semanas o meu exame de cardiologia e vou começar a entregar todos e vou começar a procurar, porque o que está me ajudando é fazer autoemoterapia, que ela cuida da imunidade, né? Mas eu preciso ver isso mesmo. O que você acha que teria alguma coisa para fazer? O que você diria? Porque você está falando de alimentação, é só alimentação? Não, não deve ser, né? Val, assim, não é só alimentação, né? Quando a gente entra nessa parte fisiológica, a gente vem para a alimentação eu diria que é um dos grandes pilares, né? Então, assim, a atividade física é um outro grande pilar. Porque quando a gente pratica uma atividade física, ainda mais se principalmente quando essa atividade física é resistida, é uma atividade física que eu faço uma força contra, né, que a gente chama muitas das vezes de musculação, que é uma atividade resistida, existe peso adicionado ao movimento, ele tem uma série de liberações, né, de liberações hormonais, dopamina, serotonina, né, assim como a alimentação também tem. Então, assim, eu brinco, eu falo que é um conjunto, né, como eu penso que tudo na vida, né, é o meu ponto de vista. Então, assim, é um conjunto. A atividade física é um outro pilar, é importantíssimo, porque ela vai abrir vias, ela vai abrir receptores para um melhor bem-estar, além do físico, porque a gente tem, às vezes, um costume de atrelar a atividade física só ao físico. E ok, o físico é muito legal, a estética. Eu falo que é consequência. Isso, né? E aí, às vezes, as pessoas procuram a gente e falam assim, tá bom, lá no estúdio, né? Fala, tá, eu quero ficar forte, ou eu quero emagrecer. Beleza, é a sua motivação, venha, porque a gente sabe que as coisas estão ligadas. Não existe o físico, digamos, de uma forma saudável, existe de outras formas, mas de uma forma saudável não existe o físico sem a saúde. Então, falando de uma forma saudável, você vai praticar atividade física e a sua saúde vai acompanhar esse processo. Então, falando, por exemplo, respondendo a sua pergunta, a gente tem aí uma tríade. O sono é um outro patamar importantíssimo. Eu não sei como é seu sono, Val. Então, é assim, ó. Eu faço muita atividade física, eu estou treinando 4 vezes por semana, todos os dias eu caminho e faço yoga. Então eu estou treinando praticamente, dá quase 9 vezes por semana. A minha alimentação é saudável. Eu não, é coisa mais difícil eu sair da linha. Ah, você fala de final de semana? Também não. E o meu sono, tipo, 9 horas, 9 e meia, eu já estou na cama. Ótimo. E acordo 4 horas da manhã todos os dias. Ótimo. Então, assim, as 3 coisas estão boas. Ótimo, você é uma inspiração, então. É verdade, né? É verdade. Eu sempre tive muito bom o sono, só que antes eu dormia tarde e tal, então quando é tipo umas 8, 9 horas já vou tirando o celular da mão, então já vou desligando tudo, não assisto televisão em hipótese alguma, né? De vez em quando, no final de semana, talvez um filme, mas eu tenho escutado mais audiobook do que minha televisão até hoje. Eu me mudei, também não faz muito tempo, mas já faz mais de 20 dias e eu nunca liguei ela. Não sabe nem se ela está funcionando pós-mudança. Não, eu fiquei sabendo que estava funcionando porque vieram buscar na minha casa para levar para o evento da clínica. Ótima forma de saber que está funcionando. Sabe o que acontece? As pessoas, muitas das vezes, elas querem, elas não, por uma ansiedade, por uma questão, às vezes, da correria, elas não querem dormir cedo, elas não se como eu vou colocar, elas não se organizam para, a gente chama às vezes de higiene do sono, né? Para induzir aquele sono. Então, às vezes eu tenho não é o seu caso, isso é fantástico, eu também durmo muito bem, né, no geral, mas assim, quem tem dificuldade para dormir, porque o sono ele é reparatório, né? O sono ele é reparador, ele é importantíssimo, inclusive
A falta de reparação durante o sono, porque o sono ele tira muitas toxinas, acontece uma série de reparação, pode ocasionar também doenças neurais, por exemplo, né? Então, é muito importante o quê? A higiene do sono, que é isso que você comentou. Então, assim, sai das telas, a gente fica às vezes durante o dia inteiro em tantas telas, deixa as telas meia hora antes, uma hora antes de deitar, deixa as telas, às vezes você coloca uma meia luz, né? Vai ler um livro ou vai fazer uma meditação, Eu que é um faço. processo fantástico, né? Que nada mais é do que um processo científico de respiração, que a gente começa a oxigenar o cérebro, né? A gente perdeu esse costume. A gente começa com uma respiração aqui, que é aquela respiração superior, que ela é uma respiração de ansiedade, e a gente esquece que a de respiração diafragmática é a correta, é a respiração do bebê. Quando o bebê está dormindo, a gente vê a barriguinha dele Subir e subindo e descer. descendo. Então, assim, a respiração, ela é importantíssima, e a gente esquece de respirar no dia a dia, né? Então, estou trazendo isso, a gente traz isso pela questão do sono, que você comentou que você já faz todo esse processo de higiene do sono, mas é algo que a gente não costuma fazer no dia a dia. Quando a gente vai ver, a gente está respirando aqui, a gente está sem respirar, né? E isso vai trazendo um outro ciclo, que já é um outro assunto, que aí a gente vai entrando nessa questão da ansiedade, dessa correria, dessa loucura que a gente acaba não centrando. Aí se perde o equilíbrio, né? E acaba se trazendo um monte de outras consequências também. Sempre, Né? tudo, né? Porque a ansiedade é excesso do futuro, né? E a depressão do passado. E a gente esquece de viver aquele momento, porque a gente nem sabe se vai voltar para trás, não vai voltar, mas a gente nem sabe se vai chegar no que a gente está pensando, né? Então a gente tem que tomar cuidado, por isso que é bom a meditação, que traz você para a respiração, traz você para o aqui e agora. E eles falam também que quem dorme após a meia-noite vai perder, vale tipo, em uma hora. Eu não vou saber falar, você cálculo, sabe? Né? Eu sei que diminui muito o tempo, entendeu? Então, se você dorme 6 horas, vai valer 3 horas, você acorda cansado, você deixa. O seu organismo não é a mesma coisa quando você tem uma noite de sono reparadora. Sem contar que pelo autoconhecimento, falam que a nossa criatividade, nosso em si, o nosso Deus, ele trabalha com a gente durante a noite, para te dar intuições para o outro dia, até para você ter novas ideias, e é durante esse período. Se você vai dormir depois da meia-noite, isso não acontece. Você sabe disso? Então, Val, eu gosto muito desse estudo onírico, né? O estudo onírico é o estudo dos sonhos, né? E aí tem muitos. O sonho, para mim, é um tema muito interessante, porque se a gente vai olhar, se a gente pega Aristóteles, Platão, a gente pega essa galera que eu chamo, né? Esses grandes nomes, grandes filósofos, né? Da antiguidade, eles deixaram ouro pra gente. Só que eles deixaram ouro de uma forma que você precisa estudar aquilo para começar a entender, porque às vezes as palavras não são tão simples num primeiro momento. É uma coisa que, na verdade, a gente se trabalha. Então, assim, eles já falavam dos sonhos, né? E aí a gente pega Jung, pai da psicologia, da psicoterapia, ele traz o sonho também. A gente pega Freud, psicanálise, né? Traz o sonho. Ele traz Se você pegar a Bíblia, tem várias passagens da Bíblia que é através do sonho, né? E aí tem um autor que atualmente eu estudo, que é dentro da ontopsicologia, que é o Dr. Antônio Meneghetti, que ele também traz uma linha de sonhos, da parte onírica. Então, assim, é algo que eu gosto bastante. E sim, no meu ponto de vista, na minha experiência pessoal e baseada no que eu tenho estudado, à noite, a nossa vida onírica, ela diz muito sobre nós. Então, assim, toda uma intuição, todo um trabalho intuitivo acontece nesse período. Então, muitas das vezes, os sonhos trazem informações para a gente que são simbólicas, né? Então, nem sempre quem aparece no sonho é o que é, simplesmente é uma simbologia, né? Então, existe um estudo de interpretação de sonhos, existem várias linhas, né? Eu gosto muito, estou estudando a do professor Antônio Meneghetti, que é dentro da ontopsicologia,
Mas é fantástico, porque assim, é sim um momento, eu vejo como é um momento de uma conversa, né? Aí cada um dá um nome, mas do nosso Deus interno, da nossa alma, do nosso em si, da nossa sabedoria interna, simplesmente são vários nomes para a Sim, mesma mas coisa, todas, é isso que eu né? ia falar. Se torna uma coisa Se só? torna uma coisa só e é uma conversa que acontece ali, né? Então Ah, é muito importante a gente estar atento a isso. A nossa intuição, ela fala com a gente o tempo inteiro, né? É que o volume da intuição, muitas das vezes, ele tá baixinho. ou não está Ou sincronizando, não está né? sincronizando. Isso. E aí o volume da loucura da cabeça, né? Tem que fazer isso, né? E não tem problema ter que fazer isso. A gente é ação, né? É o trabalho que realmente dignifica a nossa vida. Mas não é essa bagunça que às vezes a gente fica na cabeça da ansiedade, desses pensamentos acumulados que faz com que a gente não perceba, a gente não escute esse volume desincronizado, esse volume baixinho da intuição. E o legal é que a meditação faz com que você silencia essas vozes, né, que ficam na nossa cabeça, que não pode, que não vai dar certo, que não vai fazer, que tudo é não, 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 né? Se a gente tem mais sim do que não, é muito diferente, né? Então Sim. hoje eu procuro, faço meditação de manhã e à noite. De manhã, a hora que eu acordo, eu tenho algumas primícias, né? Uma delas é a meditação. Então, eu vou para a academia às 5 horas da manhã. Então, às 4 horas eu acordo, eu fico de 20 a 40 minutos fazendo meditação. E que é um horário bem auspicioso, as 4 horas, né? Você sabe que as 4 horas é um horário onde essa onda, esse vibracional do mundo tá um pouquinho mais tranquila, porque a grande maioria tá Tá dormindo. Então, essa dormindo. atividade psíquica ainda tá em relaxamento, né? E Isso é aí muito legal. a gente é feito de energia, né? Somos, Val, somos. Então, tá bem tranquilo esse momento, não só tranquilo, como você também tá no, né, meio acordada, meio dormindo, né? Isso. E a gente sabe que é um momento também. E aí, depois eu faço minhas orações e depois eu saio para fazer o que eu tenho que fazer. E à noite a mesma coisa. Então, eu paro, já tomo meu banho, tal, já vou para minha cama, já começo a dar uma relaxada. Relaxada é brincar com meus filhos, que é os gatos, o cachorro, tal. Já estou sem o celular na mão. E é notório, quando tem dia que você pega o celular, você fica mais agitado, você muda totalmente, entendeu? Aí você fica preso naquela, escutando, escutando. Então, gente, o conselho eu sei que se fosse bom, a gente não dava, né? O conselho, se fosse bom, Não como que dava é? de graça, seria de graça. Tinha que cobrar, né? Mas realmente, se você faz testes, você vai perceber que te deixa muito mais agitado, né? Sim. Então eu tiro o celular da mão. Não, tem dia que eu fico, entendeu? Mas assim, uma vez por semana, igual no dia do evento, tava muita coisa acontecendo, tal. Eu fiquei repostando, tal. Então foi até tarde. Mas o dia a dia meu não é assim. Isso. E aí eu faço minhas orações e aí eu deixo a meditação para depois, entendeu? Então eu paro de mexer no celular, faço minhas orações e aí eu vou para a meditação. Então todos os dias eu faço meditação, de manhã e à noite. Isso é E isso é muito fantástico. bom, por quê? Porque a gente silencia a nossa mente. E você Isso. começa a viver o aqui e agora. Porque o mais importante é você viver o aqui e agora. Porque amanhã você não sabe, daqui 5 minutos eu não sei se eu vou estar aqui. É Né? o famoso estado de presença, né? É. E a tecnologia ela é fantástica, né? A gente precisa, inclusive, esse conteúdo chega para vocês através da tecnologia. Em tempo real, Em né? tempo real, né? É fantástica. É a questão do equilíbrio, né, Val? Que é isso que você trouxe, né? É saber usar. Então, eu brinco que é uma faca de dois legumes, né? E realmente, porque assim, como eu uso isso ao meu favor? Porque, e não ela me usa, né? Porque quando eu tô ali na rolagem infinita,
Às vezes eu deixo de fazer minhas coisas, eu preciso trabalhar, eu preciso sair, eu preciso resolver as coisas, eu só estou ali na rolagem infinita. Né? Então, quando eu começo a ter esse equilíbrio, é para tudo na vida, né? Aí a gente volta para alimentação, para atividade física, né? Equilíbrio. Quando eu começo a ter esse equilíbrio, aí eu começo a usar todos os recursos e as ferramentas que eu tenho no mundo, no universo, de uma forma inteligente. Isso é uma sabedoria. Inteligente e a favor da gente, né? Total, total, Val. Porque eu vivi tanto tempo... Você lembra, né? Que mal a gente... Não tinha como ter uma conversa dessa, né, Lili? Não, Val. Eu Muita gosto gente... muito do que a gente está vivenciando hoje. Porque, assim, eu era muito agitada. Eu estava só lá na frente. Eu não conseguia prestar atenção no que eu estava falando agora. Gente, e hoje... eu fui viajar. Eu voltei há uma semana e... Todo mundo falou assim, antes de eu viajar, você tá ansiosa? Não, não tô. Você tá, quer estar lá? Não, não quero. Eu quero estar aqui. Porque os seus sentimentos já não te dominam mais. As suas emoções, não é que você não tem. Todo mundo tem, somos seres humanos, é importantíssimo ter, né? Mas é você quem você reconhece, você percebe e ok, né? Então, isso já não tem mais o domínio sobre você. E a hora que eu cheguei lá, sabe quando você você estava preocupado com a clínica? Não, não estava. Gente, eu saí, eu deixei tudo organizado. E ficaram gente cuidando. E tá tudo bem. Se fosse em outro momento, imagina, ficava ligando de 5... Não, tinha dia que tentavam falar comigo e não conseguiam. A sua viagem, no final, você não descansava, né? Não, o motivo da viagem, que às vezes era o descansar, o ver algo diferente, você não conseguia, né? Porque você não estava lá. Ou você estava em vários lugares ao mesmo tempo. O que, pelo menos, você não tá em nenhum, né? Ainda não é possível, né? Isso é assunto depois pra gente ir, talvez, para um próximo Sofá da Fofa. Vamos marcar. Mas é isso, então é muito bom, né, você estar presente no que você está fazendo, viver todo isso você só consegue quando você silencia o gigante que está dentro de você, que é a nossa mente. E a nossa mente ela não tem que trabalhar, ela tem que trabalhar a nosso favor, né? Sim. Ela não tem que trabalhar contra, e ela trabalha todo momento contra, né? Eu penso que nós, enquanto seres humanos, a gente tem um potencial absurdo, mental, de ação, potencial psíquico. Nosso potencial psíquico é uma coisa louca, né? Tanto que a gente cria muita caca para nossa vida, muitas das vezes, né? Porque a gente está criando. Então, assim, se a gente vai de novo em filósofo, se a gente vai de novo para psicologia, né? Para essas linhas, talvez a filosofia, que é fantástica, essas linhas que estão mais, digamos assim, na linha de frente do autoconhecimento, a gente vai perceber que todo mundo fala a mesma coisa com outras palavras. Nós somos seres incríveis, nós criamos a nossa realidade, né? Consciente ou inconsciente. E aí, quando a gente entra na questão inconsciente... Aí você cria qualquer coisa, né? Isso, e esse é o grande trabalho, porque, segundo estudos, o nosso inconsciente, quando eles fazem aquela analogia com, por exemplo, um iceberg, né, dentro de um mar, um iceberg, eles falam que aquela pontinha que a gente vê do iceberg, que é fora, sei lá, corresponde a 5% que seria o nosso consciente. Tem uma variação aí de percentual, mas entre os estudos, mais generalizando. Deve ter sido isso, porque tem uns que não tem nada, né? 95% de inconsciente, Val, é muita coisa. É muita. E o que acontece? É o que nós somos, e tudo bem. Agora, sim, se o meu inconsciente, que é 95% do meu conteúdo interno, está representando as minhas atitudes, está mandando em mim através de ações, atitudes que eu desconheço, é importante olhar para isso, né? É onde vem um convite para a gente, olha para isso. E como eu olho para isso? Com todas essas ferramentas. Tem muitas outras, mas muitas das que a gente falou. Não, se a gente já começar pelo que a gente falou aqui, você já vai para um outro patamar de consciência, né? Sim, e isso significa o quê? Não é estar acima de alguém ou abaixo de alguém, porque não é sobre o outro, né? Porque isso é uma outra coisa que a gente tem que desconstruir na sociedade. É sobre a gente, né? É sobre você mesmo, né? Né, Val? É sempre de dentro para fora. Então, não existe competição. Isso é ilusão, né? A concorrência, ok, quando a gente fala de mercado, de trabalho, é outra coisa. Mas falando em ser humano,
A competição é ilusão, é ilusório, né? Isso é uma criação. Porque assim, existe o mundo real e o ideal. E a gente vive todo momento no ideal. A gente tem que viver no real, né? E a gente não vive no real, a gente vive no ideal. Então a gente quer tudo. Mas na verdade, quanto mais a gente quer, porque nada satisfaz, né? Mas não satisfaz por quê? Porque está dentro de você. Isso, né? Esse é o ponto essencial. E aí, tem uma coisa que eu tenho visto, né? Que a gente tem que olhar na natureza, né? Porque a natureza é o que traz, né? Como que uma árvore cria aquelas raízes, cresce daquele tamanho. Vamos pegar a árvore, né? Então, assim, gente, se a árvore faz isso, por que a gente não pode fazer? Sim. Igual eu falei, eu estava falando com a minha filha, eu fui para Las Vegas e eu conheci o Grand Canyon. Eu fiquei muito emocionada, porque como que aquelas rochas é daquele tamanho? Se aquelas rochas nasceram lá no meio do deserto, lindo, quem sou eu, né? Eu sou muito mais que... Deus falou uma coisa, fala na Bíblia que a gente foi feito para dominar o céu e os céus e a terra, né? Então, gente, a gente pode tudo. É muito grande o que tem, só que a gente não usa o que tem dentro da gente, né? Como que você vai usar? Primeiro você tem que controlar todas essas coisas, né? O corpo, você tem que cuidar da sua mente, e aí depois elevar o seu espírito. Como você eleva o seu espírito? De dentro para fora. Como que a árvore nasce? Ela pega raiz, né? E cresce. Isso. Então, é de dentro para fora. E muitas das vezes, Val, pegando a sua analogia com a árvore, que eu adoro analogias, quando a gente olha uma árvore, você fala, às vezes é uma árvore lindíssima e enorme, mas quando você vai ver a profundidade dessas raízes, é quase do mesmo tamanho. Ou muito maior do que a copa da árvore, do que a estrutura da árvore. Então, né? Então, olha tudo que está ali, olha tudo que está aqui, olha tudo que tem que ser trabalhado, né? E a vida é única. Né? A vida é única e a vida é grandiosa. Temos problemas, vamos ter, porque isso faz parte da vida humana, né? E, inclusive, ele vem, quando a gente começa a olhar o problema como uma possibilidade de crescimento, por mais difícil que seja, eu tenho meus problemas, eu tenho minhas dificuldades, todos temos, mas quando eu mudo esse olhar, que é uma outra coisa que o estado de presença, a meditação, a respiração consciente traz muito pra gente, né? A gente começa a mudar o olhar. Então, quando eu vejo um problema e falo assim, tá, cara, peraí, ao invés de eu sentar e chorar, eu vou... O que eu posso fazer para resolver? Como vamos fazer? Vou sentar e chorar? Vou. Mas depois eu levanto, seco as lágrimas e como a gente resolve isso? Porque se ficar só sentado e chorando, não resolve o problema. Né? Então, o que a vida quer de mim com esse problema? O que esse problema está me dizendo? Que informação tem aqui? Onde eu preciso me movimentar? Então, é quando a gente começa a olhar, que eu acho fantástico, essa informação, é tudo informação. E a natureza, igual você trouxe, é um exemplo, é uma inspiração pra gente, né? Nós viemos da natureza, né, Val? Então, assim, na natureza tudo funciona. É síncrono. Tudo se encaixa. E a gente também, o nosso corpo, se você tá ele tá todo alinhado, ele vai embora. Só que se a sua mente não tá alinhada, não vai. Se seu corpo não estiver alinhado, ele não vai. Aí começa a dor aqui, dor ali. Você cria suas próprias dores. Tudo que a gente fala também. Então, quando a gente fala assim, eu quero aquilo lá, mas você não consegue. Escuta. Você já se derrotou, isso. Né? Quando você fala, você não consegue, você já se derrotou. E a árvore só cresce sozinha, porque ela não Mas é muito interessante isso, Val, porque eu não lembro quem, mas tem da linha yogi, tem alguns yogis que falam isso, alguns estudos que eles falam, se eu tampar os sentidos são importantíssimos, né? Sim. Quando eu tampo os sentidos, eu venho para dentro. Por isso que existem alguns trabalhos na meditação, dependendo da linha da meditação, que fala, vamos fechar o olho. Por quê? A visão, muitas das vezes, ela te... tira fora. Isso, e a visão é importantíssima. Não estou dizendo que a visão não é importante, não é isso, mas quando você começa a olhar para dentro, quando você começa a fazer esse trabalho de introspecção, às vezes esse excesso de informação, porque eu estou falando, a gente está conversando aqui, mas o ouvido está ouvindo o carro que está passando na rua, os olhos estão vendo aqui o quadro, então
tá tudo misturado e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso muitas das vezes traz uma inquietude e uma falta de paz para as pessoas. E para as pessoas, eu me incluo, para as pessoas, né? Quando a gente busca o autoconhecimento, quando a gente começa a fazer esse trabalho de, opa, deixa eu silenciar um pouco, deixa eu sentar, deixa eu fazer uma respiração consciente, deixa eu olhar a árvore e contemplar e falar o que eu posso aprender com a natureza, ela é muito mais antiga do que eu, né? Quando a gente começa todo esse trabalho, é onde a gente começa talvez a ir trazendo um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de, opa, estou conseguindo. Eu falo que é a felicidade, porque a felicidade e a alegria são diferentes, né? A alegria são momentos, né? E é aquele êxtase. Você não vai ter, você fica atrás desse êxtase, você não vai ter esse êxtase todo dia, mas você pode ser feliz todos os dias, sim, né? Então você tem que procurar a felicidade dentro de você todos os dias. E se você plantar uma sementinha lá dentro, o que vai acontecer? Você vai colher frutos, não tem como não colher. Né? Mais cedo, então, mais tarde. Você vai regando aquilo, vai criando forças, vai criando raízes e ela vai florescer e você vai colher frutos dela. Nós somos iguais, somos mais. Por quê? Porque somos seres humanos, né? É diferente. A gente é muito mais, então a gente tem um poder que ninguém sabe o tamanho que ele é, né? Eu costumo dizer que é um potencial infinito. E é mesmo, viu? Não é? Tem gente indo para a Lua, né? Sim, nós temos, Val. É como a gente usa isso, né? E quais as ferramentas que a gente usa. Por isso que é importante, igual você trouxe, cuidar dos pensamentos, né? Porque eu crio. Eu cocrio qualquer coisa. Qualquer coisa. Se juntar o que a sua criação mais o seu coração, não tem. É uma explosão que o negócio, né? O cardíaco é absurdamente, ele fala muito, né? Quando eles falam muito, quando a gente acessa aqui, o poder de criação é potencializado, é onde potencializado, acontece. Você pode ter certeza. Então a gente tem que estar alinhado. A gente só consegue estar alinhado se a gente começar a prestar atenção, se calar, né? Entrar para dentro da gente mesmo. Ai, Valéria, como que entra para dentro da gente mesmo? Gente, através de meditação. Começa através de meditação, começa através de respiração. Tem que começar. Igual, né? Sim, e eu vou dizer uma coisa, às vezes as pessoas criam uma resistência, que a resistência tá aí, é uma ferramenta da vida também, né, exatamente para às vezes nos tirar do caminho, e as pessoas às vezes criam uma resistência e falam assim, meditar, eu vou ficar 1 hora, eu não consigo ficar 5 minutos. Eu fico 3 horas. Então, mas isso para você foi de 1 hora para outra? Não, foi progressivo. Não, é que é assim, ó, o autoconhecimento, Lili, não sei se você concorda comigo, mas com as pessoas que eu falo e tal, é todos os dias. Quando você entra nisso, você não tem como parar, né? Então, é uma coisa que vai crescendo, mas você tem que fazer todos os dias. Isso. Mas essa é a mensagem que eu acho muito legal a gente deixar para quem está nos assistindo, que assim, até para sair da ansiedade do mundo moderno, né? Não precisa, gente, sentar, começar com 1 hora, né, Val? Não, 5 minutos, 1 minuto. Porque as pessoas, às vezes, eu converso e falam assim, mas eu não consigo me concentrar, minha cabeça não para. Não vai conseguir mesmo. É assim, gente, não desistam, né? Porque a gente chega em alguns pontos porque a gente não desistiu, a gente pulou algumas barreiras, né? Passou uns obstáculos. Tem né? yogi que fica 7 dias. Então, sabe, o que acontece? A gente tem que começar. E um pouquinho, e aí você vai sentindo necessidade de ficar mais tempo, entendeu? E você vai sentindo o conforto também, não é, Val? Igual você falou que fica 3 horas, já é confortável. Confortável, não sinto, nem percebo. Então, e você não tem nem a questão do corpo às vezes, né, te tirando daquela situação. Não, você imagina aquela Valéria fazendo uma meditação de 3 horas. Gente, eu vou contar para vocês, se a Valéria me permitir. Quando a gente se conheceu assim um pouquinho mais próximo, eu falei para Val, Val, eu não conseguia conversar com você, não dava, que foi algo que a gente já trouxe aqui, não dava. Então, não dava. Exatamente por isso, aquela Valéria muito agitada,
muito aqui, né, Val? Muito aqui, Nossa. né? E batalha, assim, para frente, empresária, da mesma forma que é Sim, hoje. sim. Só que hoje, muito mais presente, muito Presente. mais consciente, muito mais leve, eu acredito, não Ah, é? muito. Nossa, minha vida mudou. Total, eu não tenho como falar tudo que eu queria falar para todo mundo. Gente, pelo amor de Deus, faça isso, Façam, que é né? tão bom. É. É muito bom. É difícil? Não, não é fácil. Você sabe, eu bebia, eu fumava, voltei a fumar, fiquei 20 anos, voltei a fumar. Só que você nem sabe, se você estava feliz, você estava bebendo, se você estava triste, você estava bebendo, se você estava bebendo. E não é só a bebida, entendeu? Era dormir tarde, acordar cedo, às vezes, acordar mais tarde, enfim, totalmente desregrada. O ponto é o desequilíbrio, né, Val? Porque assim, beber, ok, E aí né? você ia um dia na academia, no outro dia você não Isso, ia. mas a bebida te domina. Quando a bebida, quando o hábito, que pode ser o sexo, pode ser a Lili, bebida, toma conta de você, quando isso é mais forte que você, é onde eu falo, opa, a gente precisa falar, então, para. mas sabe o que eu aprendi? Mais uma, Lili, que a bebida, o vício, o cigarro, qualquer coisa, é para tirar você do seu É propósito. fuga, né? É Ele uma tira espécie. você do seu propósito. Então, se você tem um propósito, ele vai, fica aí quietinha, vai beber, vai, porque aí você não foca no que você veio fazer aqui na Terra, porque nós somos seres humanos e a gente não veio aqui de passagem. A gente veio aqui para fazer alguma coisa. Sim. E aí, quando você está no vício, você não quer ver qual é o seu propósito aqui, né? Então, gente, para mim, então tudo que é demais é ruim, né? Isso. Então o vício, então tudo que é vício não é bom. Então a gente tem que ver qual é o nosso vício e tirar. Por quê? Porque aí você vai buscar seu propósito, o que você veio fazer. Porque a gente não está aqui de passagem, a gente veio para alguma coisa. E a gente tem que assumir o negócio, né? A psicologia, algumas linhas da psicologia, Val, traz muito a questão, por exemplo, do vício. A gente pegou a bebida como exemplo, mas o vício no geral, e pode ser vício Em tudo. né, de várias coisas, exatamente como uma fuga, né? Então, não é que beber ou que fumar ou qualquer vício seja, segundo a psicologia, que você não possa fazer, né? Socialmente, às vezes, de vez em quando, numa situação assim. Porém, é parar e olhar para aquilo, igual você trouxe, né? Que você falou, só bebia, estava feliz, bebia. Opa, peraí, quem manda aqui sou eu. Eu tenho o corpo, eu mando aqui. Então, por que a bebida está mandando em mim? Que é a mesma coisa do que a gente falou da tecnologia, né? É. Usar com moderação. Por que esse vício está mandando em mim? É um novo mal da humanidade, né? Sim, A tecnologia vai ser bem ruim para essas novas crianças, novos adolescentes, tal. A gente está o tempo inteiro, eu penso, Val, nesse mundo com tentações e com questões, digamos assim, para atravessar mesmo, barreiras, dificuldades, e essas não deixam de ser algumas, né? Quando você se trabalha, que você começa a ir para o autoconhecimento, e pode ser diversas formas, igual a gente falou, psicologia, leitura, meditação, né? Às vezes uma música que eleva a sua frequência e não uma música que faz o contrário, né? Quando a gente começa a olhar isso com mais carinho, a gente começa a abrir, eu diria, um pouco mais o nosso olhar, não é? Que as pessoas chamam de expandir consciência, né? De acessar consciência, e aí a gente pega aqueles 95% do inconsciente, 5%, então a gente começa a mexer um pouquinho aqui, e aí é onde você fala assim, opa, peraí, por que eu tô bebendo? Eu tô triste, eu vou beber. Aí você começa a ver um padrão, né? Repetitivo. Então assim, toda vez que eu tô triste, eu bebo. Então, ou toda vez que eu tô triste, eu pego meu cartão de crédito, vou pro shopping, gasto horrores. Então, aquilo tá falando sobre um conteúdo inconsciente, né? Então, eu diria assim, procure um apoio. Tem muitos profissionais ótimos aí. Procure um apoio. Se você se percebe nesse momento, nessa fase, procure um apoio. Comece de dentro para fora. Comece com a respiração, comece com a meditação, comece com todas essas ferramentas que
pessoas que já vieram antes da gente, já estudaram, já deixaram aqui pra gente, né? Eu falo que nós somos muito... A vida é muito generosa com a gente, né, Val? Olha quanto conhecimento a gente tem hoje disponível. Pensa... E rápido, e fácil, né? Fácil, né? Então, assim... De fácil acesso. De fácil acesso, né? Então tem tudo, claro, temos que fazer o filtro. Eu penso que o balizador, o melhor termômetro é sempre assim, como eu estou? Como eu estou me sentindo? Eu tenho paz? A minha cabeça está tranquila? Eu acho que esse é um dos grandes termômetros para você falar, tá, peraí, eu preciso sim, é importante agora eu olhar para esse conteúdo. A gente entra num outro campo, mas se a gente fala de... por isso que eu falei, não dá pra gente. Não dá pra é que você falou tudo. do som, e é isso mesmo, vibração, porque tira. né? Quando a gente escuta qualquer coisa, a gente também entra para dentro da gente, tudo entra para dentro da gente, né? Sim, e esse é o ponto, Val, quando a gente... E essa sua fala para mim é fantástica, porque assim, quando a gente fala cuidado com o que eu consumo, quando eu falo dentro de nutrição, eu estou falando normalmente do que eu ponho na boca, porque aí tem todo o efeito fisiológico. Mas não é só o que eu consumo via boca, né, via alimento. É o que eu consumo pelos olhos, é o que eu consumo pelos ouvidos, é o que eu consumo pelo que eu toco, é o que eu impacto. Tudo faz ação dentro de mim. Pelo cheiro, pelo nariz, né? Então tudo isso tem uma ação. E se a gente parar um pouquinho para refletir sobre, você cheira uma coisa boa, você vai ter uma sensação diferente de você cheirar ter um cheiro ruim ali, né? Então isso faz ação dentro da gente. É que muitas das vezes é inconsciente, é automatizado. Então a gente nem percebe, né? Isso. Quantas vezes param para perceber? Né? Esse é um trabalho muito lindo de se fazer, né? Não é? Eu adoro. Eu fico encantada também, não sei, parece uma besta, né? Mas é porque a gente percebe o quanto isso traz para nossa vida, não é? Quanto faz diferença. Faz muita diferença, gente. Não mudou sua vida? Mudou, Val. A minha também. Mudou muito a minha vida. E assim, a ideia, pelo menos, é sempre fazer... Pelo menos para mim, eu tô, né, é que as pessoas possam, acho que a gente tem que fazer mais lives, Lili, porque a gente tem bastante coisa para falar. A gente tem, Val. Vamos. A gente tava falando de live agora há pouco, eu e ele, que eu falei assim, eu tenho uma resistência com a live. Mas você tem que fazer, fofa. Eu sei, tá vindo pra mim até em sonho, sabe? Tá vindo a informação, faz live, né? Mas assim, vamos combinar, tem muita coisa, Val. Tem. E assim, quando a gente pode entregar, se a pessoa vai ver... Eu li em 1 ano e meio mais de 80 livros, então assim, eu já, eu não sei da área eu não sou da saúde, mas eu tô no autoconhecimento, algumas coisas eu estou inserida, entendeu? Sim. Porque eu já estou cocriando minha realidade, entendeu? Em tudo. Então, eu acho que isso as pessoas têm que saber que elas podem, né? A gente só tem que tomar, as pessoas só têm que tomar cuidado porque pode levar para o bem e para o mal. Por isso que as pessoas, porque do mesmo jeito que você cocria a realidade para o bem, você pode cocriar para o mal. Isso. E aí, só que quando você cocria para o mal, você vai receber de volta. Isso, eu ia falar isso, eu ia chegar nesse ponto. Porque assim, infelizmente, às vezes a gente ainda está tão... que palavra eu vou usar? Mas a gente está tão ainda nesse inconsciente coletivo, acho que essa é a palavra ideal no momento, que a gente às vezes deseja o mal para o outro, cocria algo para o outro. Normalmente não é comum do ser humano criar mal para si mesmo conscientemente. Mas pensem, gente, quando eu desejo mal para alguém, né, é um conteúdo que fala sobre mim, não fala sobre o outro. Então, quando eu desejo mal, isso está dentro de mim. Já é um alerta vermelho assim, ops, olha para ti, porque está dentro de você. E o mundo é um só. Então, se eu desejo o mal para o outro, a gente tem algumas leis universais, né, Val, que eu acho que é outro papo que a gente pode trazer em algum outro momento. E uma das leis universais dentro do que você trouxe é essa, é a lei da ação e reação. É implacável, gente. É muito rápido, né? Antigamente, que algumas pessoas chamam de lei do karma, né? Tem alguns nomes aí na sociedade. Antigamente era mais demorado. Por isso, até... Mas hoje tá na internet. Isso. Hoje em dia tá basicamente assim, né? Papum, tipo assim, fez um negócio, tropeçou ali, caiu ali. Então, assim, eu acho que é até uma forma muito bonita do universo de nos mostrar, opa,
né, de nos dar esse alerta. Gente, olha, reveja isso aí, reveja esse caminho, né? Então, é um tema muito interessante. E é muito grande, né, E é muito Lili? grande, é muito gostoso, né, É muito Val? gostoso. E não se esqueçam, é um trabalho de todos os dias. Não adianta você falar assim, eu vou fazer hoje e amanhã não vai fazer. Não vai dar certo. Tem que começar, né? Ah, sim. E E a começa constância. pouquinho, né? Isso. Tem gente que tem mais vontade, vai mais, avança mais. Tem gente que... E você consegue encaixar tudo e fazer tudo, né? É incrível. Antes eu não conseguia nem terminar os meus trabalhos. Hoje eu tenho folga. Eu tenho folga, gente. Hoje você faz mais do que você fazia antes, se duvidar, porque você está presente não, se duvidar, naquilo, não. né? Você faz, né? Porque você está presente e ainda te sobra tempo. Não, gente, você acredita que eu vou viajar e aproveito todos os minutos? Você tem noção? Eu nunca fiz isso, sempre eu estava lá e já estava aqui, entendeu? Então, minha viagem está fantástica. Agora eu vou para Israel. Eu vou numa... Que delícia. Eu não quero, mas já falei, né? Nos outros também. Eu vou para Israel e eu vou para o meu lado espiritual mesmo, entendeu? Então, sabe, você está vivendo já? Não. Tá, tudo bem. Não estou preocupada. Quando eu vou, tá ótimo, já sei que eu vou. E Isso pronto. é largar o controle, né? É muito interessante, porque eu era uma pessoa muito controladora, Val. E isso eu comecei a trabalhar em terapia, psicoterapia, tradicional, tudo isso. E aí, com o autoconhecimento, eu fui entendendo o quanto é leve a gente soltar o controle. O quanto é leve, porque na verdade a gente não tem controle sobre nada. De nada. Né? É o que você falou, a gente está aqui hoje, amanhã onde eu vou estar, não sei, até por isso realmente vem uma reflexão do quanto vale gastar a nossa energia, o nosso tempo com tanta preocupação do amanhã. Precisa planejar, a gente precisa trabalhar, precisa de dinheiro, ok, mas assim, aquela coisa que fica frenética na cabeça, né? Aquela preocupação, aquela ansiedade, o quanto realmente vale a gente colocar tanta energia, despender tanto da nossa energia para uma coisa que a gente nem sabe se vai existir, Exato. que é o amanhã, e a maioria, se vai acontecer. Não, e quando a gente põe assim, a maioria não acontece. A gente começa, pensa, a maioria, 90% não acontece. E você gastou uma energia toda. Isso. É importante planejar, né? Eu não estou dizendo que não é importante. Eu sou planejadora, né? Também das minhas coisas. É importante planejar, é importante se organizar. Mas com um pouco mais de consciência sobre isso que a gente está falando aqui, né, Val? Com um pouco mais de consciência, sem aquela tribulação da cabeça, da mente, né? Vai dar certo, não vai? Né? E agora eu tenho que voltar, não, e isso. Calma, respira de novo, respira. Conscientemente. Sim. Né? Ô Val, se você me permitir, eu queria trazer aqui um exercício para a gente fazer. Pode. É curtinho, tá, né? Bom. E aí eu vou propor o seguinte para vocês. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos. Eu vou fazer também, Pode fazer, por favor. Vamos fechar os olhos. É um exercício curto, mas fechem os olhos e se coloquem na sua frente. Então é você em dois agora. Você no seu lugar e você à sua frente. Se colocar à sua frente, agora respirem fundo e pensem: como eu quero estar daqui a um ano? Quem eu quero ser daqui a um ano? Como eu quero estar daqui a 2 anos? Como eu quero a minha vida daqui a 3 anos? Aonde eu quero estar daqui a 5 anos? Eu quero estar mais magro, eu quero estar mais forte, eu quero estar mais gordo, eu quero estar mais saudável. Eu quero estar trabalhando no quê? Eu quero estar trabalhando com quem? Aonde? Como é sua vida em 5 anos? Respirem. Respira nessa vida daqui a 5 anos. Podem abrir os olhos, voltar para cá. Esse é um pequeno exercício de reflexão. Talvez eu pedi fechem os olhos, porque a gente traz um pouquinho, a gente de novo fecha um pouquinho o sentido da visão para não ter tanta interação. Né? E essa reflexão que eu gostaria de deixar hoje aqui com todos nós, né, Val? Como eu quero estar? Porque se eu sou, dentro de tudo que a gente trouxe hoje, se eu sou co-criadora da minha realidade, se eu sou dona de mim, né?
Como eu quero estar? Pronto, foca nisso. Vão vir adversidades? É claro que vão vir. Claro. Né? E aí você tem sempre duas escolhas. Continuar indo e lidar com essas adversidades ou desistir. Qual você escolhe? Quando você desiste, lembrando que você está perto de conquistar. Então toma cuidado. Isso, vamos em frente, né? Lili, você tem um sonho? Um sonho de vida? Ai, Val, eu tenho muitos. Tem um que você quer deixar pra gente? Deixa eu pensar aqui rapidamente num sonho que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Bom, como eu gosto muito do autoconhecimento, né, e busco isso, né, eu gostaria de deixar hoje uma reflexão como sonho, Val. Né? É um sonho meu, um desejo meu para o mundo, digamos assim, mas começa por mim. Então eu sou praticante e por isso eu, como praticante, trago o que eu pratico para cá. Né? Então a minha reflexão é: vamos criar um mundo melhor? E o que é um mundo melhor? Para mim, um mundo melhor é um mundo onde eu tenha paz, é um mundo onde eu tenha alegria. Porque se tudo começa por mim, quando eu tenho paz e eu tenho alegria, quando eu trabalho o meu amor próprio, é isso que eu transbordo. E se cada um, não sei quantos, agora eu precisava de uma estatística aí, se cada um dos trilhões de habitantes que tem no mundo fizer isso, Val, olhar para si e trabalhar a sua própria paz. Eu não estou pedindo trabalhe a paz do outro, a sua. Porque é isso que a gente faz. E trabalhar a alegria, a gente cria um mundo muito melhor. E sabe para quem é melhor esse mundo? É para mim, é para vocês, é para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Exatamente. Né? Então, se não é por você, conscientemente, é pelo seu neto, é pelo seu filho, ótimo. Você vai entender que futuramente é por você, porque tudo começa de você. Mas vamos criar um mundo melhor. Esse é o meu sonho, Val. Né? Pode ser um sonho poliano, mas é um sonho que começa por mim. É o que eu pratico, é a semente que você trouxe no começo, como plantar semente, é a semente que eu busco e eu estou plantando em todos os lugares e todas as oportunidades, igual essa que você me deu hoje, né, do Sofá da Fofa. E eu planto, sim, porque eu acredito que, assim, solo fértil, a semente germina. Então, assim, hoje seu solo não está fértil, não tem problema. Ok, é o seu momento. Se você escolher trabalhar esse solo, ele vai ficar fértil. E essa semente vai germinar. E a pessoa vai colher fruto e o mundo colhe fruto. Porque se eu tenho mais pessoas empáticas... Aí você transborda. Isso. Aí a gente tem realmente uma corrente muito legal, né? Lili, eu estou muito feliz de receber você no Sofá da Fofa. Eu quero agradecer muito de você ter participado e falar de autoconhecimento para mim é muito bom, porque é o que eu estou vivendo, é o que eu estou acreditando e meu sonho também seria que eu pudesse falar um pouquinho. Em cada lugar que eu vou e eu consigo falar um pouquinho, eu já estou muito feliz. Sim. Que sejamos sementes, né, Val, por onde nos passarmos, né? Que sejamos sementes. Muito obrigada. Eu agradeço, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. Espero realmente de coração que esse conteúdo possa influenciar positivamente a vida das pessoas. Se eu conseguir uma pessoa, já tá bom para mim. Porque cada hora a gente, plantando em algum lugar, a gente vai colher esses frutos, né? Do micro ao macro, né, Val? E por isso que a gente fala, passito por passito, né? Então, step by step, do micro ao macro. Até como uma forma de não trazer ansiedade, né? E realmente são nas pequenas ações diárias que daqui a pouco essas pequenas ações diárias viraram um potão de ações, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo da Fofa.